Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje vamos continuar a história de Jesus com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, a partir do versículo 16 do capítulo 4. Já tivemos aí metade da história e vamos para o restante da história, sendo que ainda tem mais um pedacinho mais para frente, ainda no capítulo 4. Depois que Jesus interrompe aqui, falando sobre a ceifa e os ceifeiros. Aí depois tem mais um pedacinho dessa história que vai terminar. Então vamos lá. A partir do versículo 16 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Depois dele ter falado para ela, que daria a água que mataria toda a sede, ela não teria mais sede e seria ali também uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, ele falou para ela: vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que ela lhe respondeu, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Uau! Imagina a cara dessa mulher depois que Jesus fala ali, descreve a história dela e sem conhecê-la, ali, o primeiro contato, e ele falando praticamente informações da história dela toda. Já teve 5 maridos e esse que ela está agora não é marido. E ela ficou impressionada com todas essas informações. E daí vem a má reputação dela, que, como eu falei no áudio passado, Jesus, além de estar falando com uma mulher samaritana, também era uma mulher de má reputação. Já no 6º relacionamento e ainda nem casada era com esse último agora. Versículo 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, ela está se referindo aos judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Importante entender aqui, fazer uma pausa, que Jesus está falando que a salvação vem dos judeus porque, por causa da tribo de Judá, onde tem a promessa de que o herdeiro viria da tribo de Judá, da descendência de Davi, inclusive, e aí já não era mais da parte dos samaritanos. Lembra quando teve a divisão da tribo, o reino de Judá e o reino de Israel. Mas, em contrapartida, os samaritanos, eles também esperavam o Messias, eles também esperavam o Cristo, porque os samaritanos, eles tinham acesso ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, e lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés, se refere lá no capítulo 18, versículo 15, ele fala o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então, esse semelhante a mim aqui, ele está falando como se fosse a voz de Deus. Então, esse semelhante a mim está dizendo semelhante a Deus. E logo no versículo 18, diz aqui: suscitar-lhe-eis
suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, semelhante ao homem. E é justamente pegando esses 2 versículos, você vê que esse profeta, esse Messias que falado aqui, ele era Deus e era homem, semelhante a Deus e semelhante ao homem. Quem é semelhante a Deus e semelhante ao homem? Jesus. Então, os samaritanos, eles também aguardavam o Messias, também aguardavam esse profeta prometido, né? Esse profeta esperado, que iria trazer também a libertação, como Moisés trouxe a libertação na época lá do Egito. Amém? Bom, então no versículo 23, Jesus disse assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não vai ter mais o lugar apropriado para orar, o lugar certo, olha, ora aqui, ora ali, nesse monte, naquele monte, ou nesse templo, ou naquele templo. Não. O que vai fazer diferença é o interior, é o interior do adorador. Eles adorarão, os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Porque em espírito e em verdade. O Espírito é o Espírito Santo, o Espírito é aquilo que nos aproxima de Deus. Temos de orar em espírito e temos de orar em verdade. A verdade é o conhecimento da palavra. Então nós temos de ter o conhecimento, nós temos de buscar esse conhecimento e que a nossa fé seja uma fé, não uma fé fanática ou uma fé mística, mas uma fé racional, uma fé que tem base nas Escrituras, que tem base até científica também, né? Porque a própria Bíblia é provada cientificamente, a autenticidade dela é provada. Então, assim, tem muitas provas, né? E o próprio Jesus estava ali provando, né? Com a sabedoria dele, com os milagres dele. Não é uma coisa de falar assim, não, você tem que acreditar nisso porque é isso e pronto. Não. Então, a verdade é importante, né? O conhecimento é importante, a palavra é importante e o Espírito também, né? Um sem o outro não fica completo. Tem que ser em espírito e tem que ser em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, né? Como eu falei, ela samaritanas já também estavam aguardando o Messias, chamado Cristo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Uau! Olha só, e ele falando eu o sou, e nós sabemos que João, o Evangelho de João